Então, galerinha, vamos dando continuidade aí com a nossa aula de hoje, tão esperado tema, estrutura de repetição. A famosa estrutura enquanto faça, tá? Vamos começar com essa. Existem vários tipos de estrutura de repetição, tá? Nós vamos ver pelo menos 3, mas vamos começar pela estrutura enquanto faça. Tá bom, dentro do tema estrutura de repetição, a pergunta vem: professor, quando que eu vou usar uma estrutura de repetição? Explica para mim, eu não estou conseguindo entender quando seria necessário uma estrutura de repetição dentro de uma linguagem de programação, dentro de um software, dentro de uma necessidade. Então vamos lá, gente. Uma estrutura de repetição é usada sempre que é necessário realizar a repetição de uma ação. Nossa, professor, você não ajudou nada. Tô brincando, gente. Então, você tem que refletir quando é necessário você realizar repetição de uma ação. Então, se você, por exemplo, quer, vamos falar uma repetição boba aqui. Eu quero que um robô atire 100 pedras. Né? Não, um robô atire 100 bolinhas de tênis para a pessoa treinar. Então, tem toda uma sequência de passos para atirar uma bolinha. Tá? Então, a estrutura de você tem que fazer vários passos no robô para tirar uma bolinha. Para tirar 100 bolinhas, você tem que repetir esses mesmos passos, né? Então, você usa uma estrutura, por exemplo, uma estrutura de repetição, entendeu? Então, tudo que você vai repetir várias vezes, você pode usar uma estrutura de repetição. Por exemplo, escovar o dente. Teoricamente, você faz isso pelo menos 3 vezes no dia. Pelo menos assim, eu espero, né, gente? Então, se você define como é escovar o dente, você faz uma rotina de escovar dente e repete essa rotina 3 vezes no seu dia em horários distintos, percebe? Então, tudo que você repete, toda ação que você repete de forma idêntica, você pode usar uma estrutura de repetição. Vamos pensar em exemplos práticos que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Por exemplo, para validar um dado de entrada. Tá? A validação de dado de entrada normalmente é feita com estrutura de repetição. Como assim validar um dado? Por exemplo, você tem a nota de uma prova que valeu 5 pontos. Né? Você pode tirar o mínimo 0, o máximo 5. Então você vai falar assim: digite a nota tirada pelo aluno de 0 a 5. Se a pessoa colocar 6, está errado. Então você vai fazer o quê? Vai forçar ela a repetir a digitação da nota. Por quê? Ela pode ter clicado errado, ela pode ter se confundido. E aí você vai fazer o quê? Forçar ela a digitar novamente até que ela digite um valor possível, tá bom? Um segundo exemplo muito comum e que vocês vão começar a entender com o tempo, tá? É o quê? Um loop principal de um software, tá? O software normalmente tem um loop principal que fica repetindo. Fica sempre repetindo algumas ações principais, principalmente softwares de gestão de equipamentos, tá, gente? Softwares que vão trabalhar com controle de um equipamento ou de um processo. Vou dar um exemplo para vocês, um software de sistema de alarme. O que o software de sistema de alarme tem? Ele tem um loop principal, uma rotina principal que fica se repetindo. Qual a repetição? Ele verifica o primeiro sensor de presença, depois ele vai para o segundo sensor, depois para o terceiro. Supondo que ele tenha 5 sensores de presença, ele vai no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e depois ele volta a verificar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, depois ele volta a verificar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Entendem a repetição? Então a repetição ela está presente em muitos softwares, tá? E sistemas. Então, pensando nisso, vamos lá. Qual a primeira estrutura de repetição que nós vamos aprender? A primeira estrutura de repetição que nós vamos ensinar, e espero que vocês aprendam, é a estrutura de repetição do tipo enquanto faça. Basicamente, a sintaxe dela, a ideia dela é o seguinte: enquanto a condição que tiver aqui dentro for verdadeira, repetindo, desculpem, enquanto a condição que tiver aqui dentro for verdadeira, faça. Fazer o quê? Um conjunto de instruções que vão estar aqui dentro. Né? Pode ser escreva, pode ser leia, pode ser estrutura de decisão, pode ser várias coisas, mas enquanto essa condição for verdadeira, o que tiver aqui entre o faça e o fim enquanto, ele vai ficar repetindo. Tá? Na hora que essa condição for falsa, aí ele vai parar de repetir. Tá bom? Então vamos lá, só para ficar bem claro. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai fazer tudo que está aqui dentro. Quando que ele vai parar? No momento que essa condição se tornar falsa, ele para.
Só que lembrem-se, tá bom? Lembrem-se, nós vamos testar e simular isso. Nós estamos falando de um software, de uma linguagem, estudando linguagem estruturadas. Então, a linguagem estruturada é o seguinte, ele vai fazer o teste dessa condição. Se for verdade, ele vai vir aqui e vai executar uma por uma as ações. Na hora que ele chegar nesse local, enquanto ele vai voltar aqui, vai testar de novo essa condição. Se for verdade, ele vai vir executar tudo que está aqui dentro, depois ele vai vir aqui e voltar até que na hora que ele testar isso aqui for falso. No momento que for falso, ele não vai executar o que está aqui dentro. Foi falso, ele vem para o fim enquanto e continua. Tá bom? E aqui embaixo tem uma descrição falando exatamente o que eu falei para vocês, tá? E vocês podem ler e reler isso aí, se caso vocês ainda tenham alguma dificuldade. Então aí, vamos para um primeiro exemplo, né? Nada melhor do que um exemplo para podermos fixar, né, o conceito. Então, vai lá. Faça um pseudocódigo em Portugal, que é o que nós estamos aprendendo, usando o Visual G, que solicite ao usuário um número de 0 a 10. Caso o número digitado não esteja no range solicitado, dentro dessa especificação, esse aqui é o nosso range, ó, 0 a 10. O software deverá apresentar uma mensagem de erro, número fora da especificação. Digite o número válido. Caso o número esteja dentro do range, o range 0 a 10, o software deverá apresentar uma mensagem. Parabéns, número dentro da especificação. Beleza, gente? Então tá. Esse aqui vai ser o nosso software, tá? Opa! A gente pode, vamos apresentar de pouco em pouco, então, né? A primeira coisa que a gente vai fazer vai declarar a variável que nós vamos usar, número, depois nós vamos solicitar, né? Fazer uma introdução, bem-vindo, depois vamos solicitar o número, né? Depois de solicitar, vamos armazenar na variável que nós criamos aqui em cima. Depois que nós armazenamos o número digitado pelo usuário, nós vamos fazer o quê? A nossa querida estrutura de repetição, tá? Então aqui, ó, enquanto a condição, olha a condição, essa condição é um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho elaborada, né? Elaborada em cima dos conceitos vistos de revisão, inclusive que nós já vimos na aula de hoje, né? Enquanto o número for menor que 0 ou número maior que 10, lembra? Ou é abrangente, né? É para tornar a condição mais abrangente. Então, se o número for menor que 0 ou maior que 10, faça. Faça o quê? Vamos colocar aqui, ó. Escreva número fora da faixa de especificação, né? Vai aparecer, você vai colocar isso na tela. Depois escreva, digite o número válido, vai aparecer na tela. Ele vai ler o número e vai salvar em cima do número que já tinha digitado. Então, o novo número. Aí ele vai vir aqui, ó, fim enquanto. Fim enquanto ele vai subir aqui e vai testar. O novo número que foi digitado é menor que 0 ou maior que 10? Se for menor que 0 e maior que 10, quer dizer que está fora da faixa. Se estiver fora da faixa ainda, vai repetir de novo. Vai vir aqui, ó. Escreva número fora da especificação. Digite o número válido. Aí o usuário vai ter que digitar, ele vai ler e vai vir aqui, vai voltar lá para fazer o teste. Agora o usuário digitou um número válido, né, que é um número que é maior que 0 e menor que 10. Então isso aqui é verdade. Se isso for, quer dizer, isso aqui é falso. Se isso aqui for falso, eu não executo mais o que está aqui dentro e continuo. Continuo aonde? Né? Vou para o teste, que é um teste que eu pensei aqui só para relembrar a estrutura if, né? Se o número for maior ou igual a 0 e número menor ou igual a 10, então escreva parabéns, número dentro das especificações. Perceba que nós temos as duas lógicas, né? Ou, e aqui é restritivo, tá? Restritivo. Perceba como essa condição é muito mais restritiva que essa. Essa é muito abrangente, porque número menor que 0 existe infinitos números. Número maior que 10 também, pensando em números inteiros, né? Aqui você está pedindo para ser entre 0 e 10, tá? Então é uma condição mais restritiva, tá joia? Aqui eu coloquei apenas uma observação, que aqui, ó, você vai precisar colocar um espaço. Atenção, primeira DS! O Visual G é uma benção, mas ele tem uns detalhes muito bobo. Alguns softwares, se você não colocar aqui o espaço, ele não vai aceitar e vai dar erro. Tá tudo certinho, mas tá faltando espaço aqui, ele dá erro. Então, coloque um espaço aqui nesse cara aqui, caso o seu dê problema, tá bom? E bola para frente, tá bom? Vamos lá para o software, então. Olhando o Visual G. Nossa, fechei o Visual G sem querer. Então tá lá, tá nosso software aqui, tá bom?
Então, o software que nós fizemos, passo a passo, tá? E que eu acabei de mostrar para vocês, vamos colocar para rodar aqui primeiro normal. Então, tá lá. Rodar de forma normal, digite o número de 0 a 10. Vou pôr -1 que está fora da faixa. Tá lá, número fora da especificação. Digite o número válido. 99 que está fora da faixa. Número fora da especificação. Digite o número válido. 5 que está dentro da faixa. Parabéns. Número dentro da especificação. Beleza? Agora eu vou fazer o quê? Vou tirar aquele espaço que eu comentei lá para vocês verem o que acontece. Tirei o espaço aqui e vou rodar. Vamos ver se vai dar o pau. 99. Tá lá, ó, conteúdo da linha. Deu erro, ó, esperava encontrar faca, que é o faça, né? Aí você fala, mas tá tudo certo, professor. O que aconteceu? É o bendito do espaço, tá, gente? Então, se você vir aqui agora, ó, colocar um espaço e vamos rodar de novo. Vamos pegar o novo 99 de novo. Tá lá, ele aceitou. 5, bem. Que coisa, professor, um espaço. Gente, antes de você xingar o software Visual G, lembrem, é um software muito bacana, é um software que nos ajuda demais a entendermos a matéria, tá? Tem alguns detalhes? Tem. Não é um software profissional, ele não é um software para você usar para programar, para promover soluções, é um software acadêmico. E eu agradeço aos seus criadores por esse software, que é um software muito bacana. Quer ver por que é bacana? Agora nós vamos fazer e vamos entender melhor a questão do software estruturado, de uma linguagem estruturada, que é uma linguagem que vem executando linha por linha. Olha que bacana. Rodar passo a passo. Olha que bacana. Quando eu pus para rodar passo a passo, ele colocou em azul que ele está rodando. Ele está rodando o quê? O nome, né, do software. Deixa eu ver se é o Enter que eu tenho que apertar. Não é o Enter, eu tenho que apertar passo a passo F8. Então, vamos lá, F8. F8 ele veio para declaração de variáveis. Olha que bacana. Veio para essa declaração de variáveis. Na hora que eu apertar F8 de novo, eu apertei F8. Olha lá, ele criou a variável número. Lembra o que é? Nós acabamos de ver também na revisão. Quando eu declaro a variável, eu separo um espaço da memória e chama esse espaço da memória do nome da variável. No nosso caso é número. Então eu reservei um espaço da memória, chamei de número para que é a variável, onde que eu vou usar e vou salvar na memória, tá? Então vim aqui início, F8. Ó, escreva L. Na hora que eu apertar o F8, olha o que vai acontecer. F8, bem-vindo. Ele executou essa linha. Na hora que executou essa linha, ele escreveu na tela, bem-vindo. F8 de novo, ele executou essa linha, ó. Digite um número de 0 a 10, tá? Agora, na hora que eu apertar o F8, ele vai ficar aguardando a leitura. Olha lá, apertei F8, agora ele está esperando eu digitar um número e apertar Enter. Então, eu vou digitar 99 e vou apertar Enter. Percebam aqui também, ó, tá? Tá com 0 aqui. Apertei Enter, 99. Então, apertei Enter, ele salvou, né? Ele leu o teclado e salvou na variável número, o número que eu digitei. Digitei 99, ele salvou na variável número. Agora ele vai vir aqui, ó, vai digitar, ele vai executar essa linha, tá? Que é o enquanto. Então ele vai testar, essa condição é verdade? 99 é menor que 0? Não. Ou 99 é maior que 10? É. Então verdade ou falso é verdade. Então o que ele vai fazer? Ó, verdade, então... Resultou em verdade, então, enquanto isso aqui for verdade, faça. Como foi verdade, ele veio para cá. F8, olha lá, executou. Número fora da especificação. F8, digite o número válido. F8, agora ele está aguardando você digitar o número. Vou pôr -1. -1, Enter. Fim enquanto. Fim enquanto, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai testar de novo a condição para ver se for verdade, ele executa de novo. Se for mentira, se for falso, ele sai. Então, o que aconteceu? Ele testou -1 é menor do que 0? Verdade. Então, verdade ou número -1 é maior que 10? Falso. Verdade ou falso é verdade. Então, isso aqui resultou em verdade. Então, ele vai executar de novo tudo que está aqui dentro. Então, tá lá, F8. Número fora da especificação, F8. Digite o número válido, F8. Tá? Eu vou digitar um número fora ainda, 55. Enter. Aí ele vai testar de novo. Tá fora. Aí ele vai falar, fora da especificação, digite o número válido, leia. Agora eu vou digitar o número dentro, 2. Enter.
Agora ele vai fazer o quê? Vai parecer que não, ele vai passar aqui para baixo, mas ele vai sair daqui, vai vir aqui, vai testar. Número menor que 0, falso. Número maior que 10, falso. Então falso, falso ou falso é falso. Se a condição é falsa, ele vai sair desse loop de repetição. Tá vendo? É o que aconteceu na hora que eu apertei F8. Agora ele vai perguntar, número é maior ou igual a 0? Sim. Número é menor ou igual a 10? Sim. Verdade e verdade? Então ele vai executar o que está aqui dentro. Tá lá. Escreva, ele vai executar o escreva. Parabéns, número dentro da especificação. Saiu do fim C e agora fim algoritmo. Gente, bacana, não é? Esse F8 por F8, ele é fantástico. Ela apertei mais um F8, ele falou fim da execução do programa. Você consegue ver como um software estruturado vem, né, decodificando linha por linha, vem executando linha por linha. Então você consegue ver inclusive aonde você errou, qual foi a sua deficiência, qual foi a sua dificuldade. Então, é um software muito bacana, o Visual G. Tem as suas limitações, como nós acabamos de ver nessa aula, mas ele é muito, 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 muito bacana e consegue ajudar a gente a entender muito dessa parte introdutória da disciplina de algoritmos e linguagens de programação. Uma pergunta para vocês. E para vocês colocarem no fórum. Participa do fórum, gente. Vamos interagir. Muito bom, muito importante. Vamos conversar. Vamos tirar as dúvidas. Seria necessária essa estrutura de decisão se para mostrar parabéns, número dentro da especificação? Eu falei que é para dar parabéns somente se o número for maior ou igual a 0 e for menor ou igual a 10, se estiver dentro da especificação. Mas realmente seria necessário essa estrutura de decisão? A estrutura de decisão está limitando. Pensem e simulem. Simule como, professor? Tire essa estrutura de decisão se daqui, ó, esse se e esse if daqui. Tire e deixa só o escreva e faça o teste de mesa, conforme a orientação que nós vimos na aula, né? A aula fala para fazer o fluxograma, faz o pseudocódigo e depois o teste de mesa. Teste, verifique se o software ainda estaria correto, né? Com a estrutura de decisão se e sem, somente com escreva aqui. Tenha essa curiosidade, tá? Desenvolva a curiosidade, gente. A curiosidade vai ajudar você mais longe. A curiosidade na área acadêmica é muito importante, tá? E aqui retomando, nós vimos até aqui o software, né? Acabamos de executar todas essas linhas de comando. E agora, o momento importante da aula, tá? A parte de explicação. Eu vim aqui, ó, eu fiz um detalhamento, linha por linha, tá? Explicando tudo o que acontece, que é exatamente o que eu falei para vocês agora. Só que eu escrevi. Escrevi para quê? Caso você tenha ainda dificuldade ouvindo, você possa vir ler aqui um pouquinho, pensar, fazer suas anotações, depois ver o vídeo de novo, tá? E tentar entender a questão do loop de repetição, tá? Então eu fiz de duas formas diferentes, mais de uma forma para tentar ajudar vocês a entenderem o software e principalmente esse novo comando, né? Essa nova estrutura de repetição. E agora atenção, primeira DS, atenção! Vamos para a atividade da semana. Essa é a atividade que vocês precisam entregar nessa semana. E é o exemplo número 2, tá bom? Então tá aí o exemplo número 2, um exemplo muito simples, um exemplo que vocês já fizeram em outros momentos, mas um exemplo que agora vocês vão ter que aplicar a estrutura de repetição nele. Tá lá, faça um pseudocódigo em Portugal que solicite ao usuário as notas da P1, P2 e PIC. Tá? Só que agora você tem o que? A P1 vale de 0 a 30, a P2 de 0 a 55 e o PIC de 0 a 15. Caso o usuário digite um número fora desse range, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar passar uma mensagem para ele de erro, né? Nota fora da especificação, e solicitar a nota de novo. Agora você vai ter uma validação de dados, tá? Algo muito importante dentro de qualquer software que envolva números ou informações. Você precisa validar, né? Confirmar com o cliente, com o usuário, que a informação dada está dentro do aceitável, tá bom? Então aqui você vai ter que validar a nota P1, validar a nota P2, validar o PIC, tá joia? E aí, depois disso, você vai fazer o quê? Você vai calcular a nota final, tá? Depois que validar todas as notas, NF, nota final vai ser P1 mais P2 mais PIC. E aí o software vai apresentar a nota final,
tá? E depois ele vai ter que apresentar uma mensagem, né? Para também colocar a estrutura de decisão aí junto com a estrutura de repetição. Se a nota for maior ou igual a 60, o aluno está aprovado. Se a nota for maior ou igual a 40 e menor do que 60, aluno de exame. E se a nota for menor que 40, aluno reprovado por nota. Tá joia? Espero que vocês façam aí. É um exemplo muito parecido com o que a gente acabou de fazer. Qualquer dúvida, eu estou aqui online, tá? Podem mandar sua mensagem no fórum, vamos conversar, vamos tirar as dúvidas, tá? Não fique com dúvidas, tá bom? Vamos para cima, galera. E muito importante, esse software do jeito que tá, eu nem coloquei aqui. Vamos colocar aqui, ó, um exemplo número 3. Nem tinha colocado, mas eu pensei aqui agora, tá? Exemplo número 3. Exemplo número 3, você vai fazer o quê? Que é para quem tiver empolgado aí. Refaça o exemplo 02 com a possibilidade de entrar com a nota de vários alunos. Como assim, professor? Vou explicar, tá? Refaça. Que desafio. Como que vai ser isso? Você vai entrar, vai fazer o teste de um aluno e a sugestão aqui, né? Vou colocar já a sugestão para ficar registrado. Ao final do teste, pergunte se deseja fazer mais uma avaliação. Então você vai fazer uma estrutura de decisão que vai fazer todo esse procedimento, né, de pedir as notas, validar as notas e falar se o aluno está de exame aprovado ou reprovado. E ao final de tudo isso, você vai perguntar, deseja fazer mais um estudo de caso de um aluno? Se sim, você vai repetir todo o processo. Se não, você acaba com o software. Tá? Esse é um desafio para quem conseguir fazer aí. Não é para atividade para ser entregue, mas é um desafio para aguçar a curiosidade de vocês aí e para vocês fazerem, tá? Vocês desenvolverem, né? Crescerem aí na parte de desenvolvimento de softwares, tá bom? Então, estamos junto aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? E não deixem, gente, de ver todos os vídeos, não deixem de fazer as atividades. Aproveitem a sua noite, tá bom? Bons estudos, Deus abençoe. Tamo junto, galera!